Oi, eu sou o Claudemir da Omega Byte e essa é a aula sobre emissão de boleto bancário. Então, a gente entra aqui no sistema, né? Aqui no sistema da nota fiscal. Para emitir boleto bancário, normalmente o cliente chama a gente para configurar, tá? É difícil o cliente conseguir fazer essa configuração sozinho, principalmente porque tem o trâmite com o banco, né? Então, normalmente o cliente chama a gente para a gente fazer a configuração. Eu vou fazer uma configuração aqui simbólica, né? Fictícia, só para me mostrar como é que funciona. Então, para você conseguir emitir boleto bancário, o primeiro passo, logicamente, é cadastrar a conta através da qual vai ser emitido o boleto. Então a gente vem aqui, né, útil, cadastro, contas bancárias. Eu vou cadastrar aqui uma conta fictícia. Uns dados que eu vou inventar agora, vamos ver. Rogério da Silva Pereira. O banco eu vou dizer que vai ser o Itaú. O número do banco Itaú é 341. A agência, eu vou pôr uma agência fictícia que eu inventei agora, 5, 4, 3, 2, 1, dígito 0. O endereço aqui, olha, você pode preencher caso você queira ter as informações do banco, né, da sua agência e tal. É mais para efeito de cadastro, né, o e-mail e tal. Essas abas aqui são as configurações do boleto propriamente dito, né? Aqui é só o cadastrinho da conta, né? Aqui são as configurações do boleto. Não é, dependendo do banco, você preenche uma coisa ou outra dependendo do banco, entendeu? Tem alguns bancos que eles não têm código de cedente, por exemplo. Tem banco que não tem convênio, né? Aqui começou um exemplo. Eu vou só fazer um preenchimento básico aqui. Vou dizer que o código aqui é esse e o convênio esse aqui. São números fictícios só para a gente poder fazer essa aula. Você vê que o cadastro é bem simples, não tem muito mistério, né? Aí os juros mensal, vamos cobrar 5% de juros a partir do primeiro dia de atraso, 10% de multa a partir do terceiro dia de atraso. Tudo bem? Aqui vamos ver, quem vai mandar o boleto para o cliente? Vai ser o banco ou vai ser a sua empresa? Vou deixar aqui como sua empresa, tal. Tem as configurações de protesto, negativação, tal. Eu vou deixar do jeito que está. Como eu disse, normalmente o cliente liga aqui para a gente fazer toda essa configuração e o trâmite com o banco, tá? Porque tem que ficar mandando arquivo de remessa para eles para testar e tal, então normalmente é a gente que faz. Bom, aqui já cadastrei a conta, essa conta fictícia só para aula. E agora é assim, o boleto bancário, ó, ele é emitido aqui, ó, contas a receber, gerar boleto. Só o que acontece? Ele é emitido em cima do contas a receber que a gente tem, né? Então, ó, aqui tem só esses itens, mas na verdade, normalmente tem muito item, né? Porque conforme você vai emitindo nota, vai emitindo pedido, esse contas a receber aqui vai aumentando, vai ficar uma lista enorme, né? Então, o que acontece? Aqui, esse sistema de demonstração, eu deixei ele configurado para gerar o contas a receber pelo pedido. Poderia ser pela nota também, tá? É que eu configurei pelo pedido aqui. Então, vou fazer um pedido. Vou copiar esse pedido aqui, para não precisar ficar digitando. Ó, eu cliquei aqui, tá vendo que eu carreguei o pedido na tela aqui, ó. Aí eu cliquei aqui nessa seta, ele repete as informações, mas cria um pedido novo, olha. Tá vendo? Sumiu aqui o número, mas são as mesmas informações. Eu vou mudar só a data de emissão aqui. Vou colocar aqui a data de hoje para poder gerar os pagamentos. Então, agora já virou o pedido 5. Ó. Tudo bem, aqui já foi o pedido só para poder gerar. Agora aqui vocês vão ver ó, que aqui nessa tela, deixa eu atualizar ela, tá vendo aqui ó, que já tem o pedido número 5 que eu fiz agora. Ó. Já tem essas cobranças aqui.
como estava configurado pelo pedido, né? Se tivesse configurado pela nota, eu teria que gerar uma nota para poder sair essa cobrança aqui, né? Esses itens de contas a receber aqui no caso, né? Essa aqui é a lista do contas a receber. Enfim, como é que funciona então para você criar o arquivo de remessa, que é o arquivo que você vai mandar para o banco, né? Das cobranças da tua empresa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que filtrar as informações que você quer. Porque imagina que você tem aqui, ó, uma lista grande de contas a receber. Você já emitiu aí, sei lá, uns 1000 pedidos e tal. Então, tem muito item aqui. Essa lista vai estar enorme. Então, você precisa selecionar aquilo que você quer. O que você vai querer gerar o boleto de qual cobrança, né? Você vai gerar o boleto do quê? Então, como é que você faz para você selecionar o que você quer? Você pode usar um desses filtros aqui, ó. Então, por exemplo, a gente vai filtrar, né, essa informação, ó, nesse botão de filtrar. Então, pode ser pela data de emissão, né, que hoje eu vou usar a data de emissão aqui nesse exemplo que eu estou dando, né, de 24/2 a 24/2. Então, é só um exemplo, né, pode ser pela data de emissão, pode ser pela data de vencimento, tá vendo? Um prazo, né? Que nem aqui eu coloquei um dia só, né? Mas poderia ser um mês, uma semana, você só emite cobrança uma vez por semana, né? Você emite nota, emite o pedido a semana toda e na sexta-feira ou no sábado você manda para o banco. Então, depende do jeito que a tua empresa trabalha, entendeu? Poderia ser o dia de ontem, né? No caso, você trabalha hoje, emite nota, emite pedido, e aí quando for amanhã você manda a cobrança porque já está tudo confirmado, então você vai mandar a cobrança só amanhã ou só depois de amanhã. Enfim, é a data que você achar melhor aqui, tá? Do jeito que a tua empresa trabalhar. Pode ser a emissão, como eu estou usando hoje, pode ser o vencimento, a data do recebimento, né? Que dia que você vai receber, o dia que o cliente tem que te pagar. Pode ser um cliente só, você vem aqui, você seleciona qual vai ser o cliente que vai formar a lista, né? Pode ser uma nota só, um pedido só, tá vendo aqui? Você define qual é o pedido, qual é a nota, então você vai fazer o boleto desse pedido, o boleto dessa nota, né? Enfim, ó, são esses campos aqui que você tem para você gerar o filtro. Então, aqui, vamos lá, eu vou mandar filtrar. Filtro de seleção executado com sucesso. Se a gente for aqui, tá vendo que já não tem mais aquele monte de coisa que tinha antes. Imagina que você tem aqui 1000 pedidos cadastrados, então ele vai selecionar só aquilo que você quer. No caso aqui, como eu coloquei a data de emissão de hoje, ó, 24/2, então ele me deixou só com esses aqui que eu acabei de gerar, que é justamente para poder fazer essa aula, né? Aqui, ó, eu vou selecionar a conta que eu cadastrei, que no caso aqui é uma conta só para a gente fazer também essa nossa aula. Enfim, ó, agora que eu já fiz o filtro, né, do que eu queria, esses campos todos aqui de baixo são para poder fazer o filtro, para selecionar o que eu quero. Agora que eu já selecionei o que eu quero, então eu tenho duas opções. Ou eu vou salvar aqui, então eu salvei, ó, gerei aqui uma cobrança que vai ser essa cobrança aqui número 2, tá vendo? Que eu acabei de fazer agora nessa nossa videoaula. Ou então eu poderia ter vindo aqui direto para poder gerar o arquivo, né? Criar o arquivo de remessa. Então, tanto faz, mas eu salvei aqui, né? Depois você tem que carregar. Caso você salve para poder gerar depois, você pode salvar várias, depois você vai criar o arquivo, né? Aí vai da maneira que você quiser trabalhar. Enfim, agora que eu já tenho essa cobrança salva aqui, com esse filtro aqui, e dessa conta bancária, então eu vou criar o arquivo de remessa. O arquivo de remessa é aquele arquivo que você vai mandar para o banco, que você entra no aplicativo do banco, ou entra no site do banco e vai mandar um arquivo para o banco. Então eu vou clicar aqui para ele criar essa remessa. Deseja criar o arquivo de remessa? Sim. Já está pronto, ó, ele foi criado aqui na pasta ser boletos, né? É esse arquivo de remessa aqui. Eu até deixei aqui um atalho para essa pasta de boletos. Ó, então tá aqui o arquivo de remessa. É esse arquivo aqui que você vai anexar e mandar pro banco, que é o arquivo de remessa propriamente dito, é a sua cobrança, tá? É a sua cobrança, então ele fica com essas informações assim. Agora, além do arquivo de remessa, ele já gera também para você, ó, o PDF, entendeu? Ele já te gera o PDF aqui, ó.
e já tem aqui já o teu boleto, já o PDF dos boletos que você está emitindo, entendeu? Ele já gerou aqui nessa pasta PDF aqui, ó, ele já gerou os boletos. No caso a gente fez em 4 pagamentos, já tem aqui, ó, 4 pagamentos de R$200, que foi aquele pedido que eu acabei de cadastrar lá. Que mais? Então, aqui então já está pronta a remessa, né? A gente já fez a remessa dessas informações aqui. O que acontece? Então, esse pedido aqui no caso, como eu fiz através do pedido, então, ó, esse pedido aqui que eu fiz, que eu filtrei aqui depois pela data aqui, poderia ter sido pelo número do pedido, qualquer outro filtro, né? Poderia ser mais boletos aqui, que nem aqui eu peguei basicamente a cobrança de um pedido só. Mas você poderia, por exemplo, selecionar pelo cliente e pegar numa faixa de data aqui. Então você escolhe um cliente mais a faixa de data, e aí você vai conseguir selecionar só desse cliente dessa semana inteira, desse mês inteiro, para você poder gerar uma cobrança desse cliente, por exemplo, né? Então poderia ser vários outros boletos aqui, tá? Não é só 4 ou 5, não, pode ser um monte. Então eu gerei aqui esse arquivo. Enfim, o que vai acontecer agora? Você vai mandar esse arquivo aqui de remessa para o banco, através do site do banco, através do aplicativo do banco, você vai enviar esse arquivo de remessa. E o que vai acontecer? Vai ter um retorno desse arquivo, vai ter um retorno dessa cobrança. Lá no site do teu banco, vai ter lá ele vai gerar para você um arquivo de retorno, que é um arquivo basicamente igual a esse aqui também, tá? É um arquivo semelhante a esse aqui, ó, cheio de números assim, tal. O que acontece? Quando você obtiver esse retorno, quando você pegar o retorno do teu banco através do site, que você baixar esse arquivo, você tem que fazer o download desse arquivo de retorno que vem do banco, aí você vai colocar no sistema, tá? Quando você fizer esse procedimento, então você pode vir aqui nessa opção que é para poder fazer o retorno, cadastrar no receber, é o retorno aqui. Tá vendo aqui? Ele já está pedindo o arquivo de retorno. Por que a gente vai usar esse arquivo de retorno? Para que serve isso? Muita gente só envia a remessa, tá? Eu já vou te adiantar que muitos clientes eles só mandam a remessa para o banco, e o retorno ele trata através do extrato, que a pessoa tira os extratos e ela vê o que está acontecendo ali, né? O que entrou, o que deixou de entrar. Agora, caso você queira fazer o processamento automático do retorno, então você tem que baixar esse arquivo de retorno, que é um arquivinho texto igualzinho àquele de remessa que eu acabei de mostrar. E aí você vem aqui e seleciona o arquivo. Então, para que serve isso? Esse arquivo de retorno, ele vai ter, por exemplo, aqui, vamos entrar aqui nesse marcar recebimentos. Ele vai ter, por exemplo, a data que foi recebido. Ele foi recebido em tal data. Então ele já vai ter para você as informações, né? A hora que você puxar ele, você já vem. Então, por exemplo, você mandou lá esses 4 boletos. Na hora que você pegar o retorno, foram pagos 2, por exemplo. Aí foram pagos 2, você processa esse arquivo de retorno e ele já vai colocar aqui a data que foi recebido esses aqui. Então esses 2 boletos aqui, nesse exemplo que eu estou citando, eles seriam contas já recebidas, né? Porque depois também lá no relatório de contas a receber aqui, ó, por exemplo, relatório de contas a receber, você tem o a receber, o recebidas e o todas. Então, se você processar o retorno de 2 boletos, você tinha os 4, esses 2 eles vão entrar no recebidos. Então, você consegue controlar o seu fluxo de caixa, né? O que você já recebeu, o que vai receber ainda, né? Você já consegue fazer isso através desse arquivo de retorno, tá? Bom, enfim, é basicamente isso, tá? A tela aqui não é complicada, é bem simples. O mais, acho que mais complicado de entender é você fazer o filtro, né, das informações que você quer, mas também não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças.
Aqui é o sacada avalista, né? Se você se você tem parceria, né? Você é uma revenda, você tem parceria, você vende o material de outras pessoas, você cadastra lá no cadastro de fornecedores. Aí você cadastra lá aí você coloca aqui o fornecedor, o teu parceiro comercial que vai garantir o pagamento desse boleto aqui, né? E basicamente é isso. Não se esqueça de assistir as nossas próximas aulas, nossas outras videoaulas. Até uma próxima oportunidade.